Oi pessoal, cá estamos nós dando seguimento ao nosso curso de Direito Administrativo e dessa vez o tema é a responsabilidade do Estado e dos prestadores de serviço público e dos seus agentes. Tá? A temática é das mais instigantes e ela acaba complementando vários temas, né? Vamos encontrar de novo agentes públicos, vamos encontrar de novo prestadores de serviço público e dentro desse jogo toda a questão do próprio serviço público, né? E aí vamos dialogar lá com o direito civil, com a teoria da responsabilidade, né? O tema é muito interessante, tá? Como de costume, vou ficar pequenininho aqui, vou botar meus óculos para conseguir ler e vamos seguir o baile. Imagem grande. Tchau. Pronto, voltei. Então, seguindo nesse tema, vamos começar com as figurinhas, que é um pouquinho mais fácil. Aliás, o tema é grande. Tá? Aliás, vamos matar saudades dos nossos queridos personagens, né, do nosso curso. Esse personagem nós conhecemos, é a nossa administração pública. Aqui o nosso agente público, um chapeuzinho azul do Estado. Aqui está o prestador de serviço público, né, que nós já aprendemos. Agora o lacinho está até verdinho aqui. Né? E nós temos ainda uma figurinha nova, pequenininha. Aliás, o tamanho das criaturas aqui não deixa de ser interessante em relação a talvez uma teoria de poder. Mas quem é esse cidadão pelado aqui e que só tem um chapeuzinho de uma cor estranha? Esse é o agente privado. Esse é o empregado do prestador de serviço público. Né? Justamente ele está em jogo porque a Constituição, quando tratar da responsabilidade dos agentes públicos, bota ele no pacote. Então ele também é alguém que vai trabalhar, sofrer a questão da responsabilidade de alguma forma. Tá? Dito isso, tirar essa laminazinha de baixo aqui e vamos seguindo. Vamos seguir com os nossos personagens. Aqui estão eles. Levantem as mãos. Vocês estão presos. Opa, presos. Então, essa é uma forma simbólica que a gente está usando para falar sobre responsabilidade. É evidentemente que a responsabilidade não se resume à responsabilidade penal. Mas a ideia de prisão é a ideia mais comum que vem à nossa mente quando em termos de sanção que se possa aplicar, né, a alguém. De qualquer forma, ninguém está pretendendo prender a administração pública e menos ainda prender as administrações privadas. Embora a responsabilidade penal de pessoa jurídica não seja alguma coisa estranha ao nosso direito. Né? Aí o direito ambiental que não vai me deixar falar sozinho. Mas não é o tema do direito ambiental, e sim a lógica de responsabilizar a administração pública, seus agentes, a administração privada, prestadora de serviço público e seus agentes. Seguindo o nosso pequeno baile, primeira parte nós vamos falar sobre a responsabilidade do Estado e dos prestadores. Vejam, então, são as duas femininas, as duas pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas, né? Então, aqui a pessoa jurídica é a administração pública, e aqui a administração pública está sendo usada só para a gente manter o personagem, porque na verdade, a responsabilidade do Estado, ela não se cinge à administração pública. Nós vamos ver que até mesmo atos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser passíveis de gerar responsabilização do Estado. Tá? E ao ladinho dela aqui, para deixar o mundo privado, a instituição privada prestadora de serviço público. Tá? Bom, e existindo aqui que se a coisa... o que há de menos pensável aqui é que vão parar na cadeia, mas elas vão certamente para as barras dos tribunais. E é disso que nós estamos falando. Né? Como fazer o Estado pagar pelos seus erros.
De novo, alguma coisa que que o senso comum associa à prisão, mas existem formas de pagar pelos erros que não são exatamente a prisão, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Na verdade, a forma de pagar é a forma de ir às barras dos tribunais cíveis, né? E lá nos tribunais de cunho civil nós vamos ter responsabilidade civil da administração pública e dos prestadores de serviço público. Tá? Não é penal, não é administrativa, embora em relação a essa aqui não seja impossível de se imaginar a responsabilidade administrativa, nós vamos ficar aqui na responsabilidade civil, que é o foco principal, especialmente das normas constitucionais administrativas que tratam do tema. Então, vamos lá, responsabilidades do Estado e dos prestadores de serviço público. Primeira coisa que nós temos ali, eu tinha diminuído só para ver que ficou pequenininha as duas criaturas. Primeira coisa que nós temos de conversar é que essa questão nunca foi pacífica, e mais do que isso, nunca foi respondida da mesma forma. Né? Não é lá como direito de família, que os institutos, sei lá, são muito parecidos ao longo do tempo, o direito das coisas. Aqui nós vamos de uma transição do nada para alguma coisa extremamente forte. Né? Mas eu preciso dizer que a primeira concepção, a primeira vez que alguém pensa em responsabilizar o Estado, a primeira concepção que vem, ela está um pouco ligada aos estados absolutistas, e vem a ideia de que o rei não erra. Né? E ainda que ele esteja errando, ele não estará errando porque ele é o rei. Né? Isso tem a ver. E mesmo nos estados republicanos, isso não é necessariamente algo a ser de plano excluído. Porque eu posso pensar muito em não responsabilizar o Estado, justamente porque eu vou pensar que essa responsabilidade não é daquilo que é de todos, mas pode ser simplesmente a responsabilidade pessoal daquelas... Se o rei não erra, bom, mas o funcionário do rei talvez erre. Então, quer dizer, eu não vou excluir a ideia de responsabilizar alguém, só que dessa vez esse alguém não vai ser a pessoa jurídica Estado, não vai ser a pessoa jurídica ente federativo. Vai ser, quando muito, se for, né, uma pessoa física que esteja lá obrigado a fazer as funções do Estado. Mas essa concepção, com certeza, hoje não vale mais, e especialmente no sistema brasileiro. Né? O sistema brasileiro vai, já no início da República, evoluir a questão para a ideia de responsabilidade subjetiva. Né? Ou seja, responsabilidade subjetiva, e aí retomando lá o campo, tomando emprestado alguns conceitos lá do direito civil, né, envolve aquela responsabilidade onde você tem que ter culpa para responder, né, ou seja, ou dolo, né, ou culpa em sentido amplo, porque quem está acostumado com o penal, há uma distinção muito clara entre dolo e culpa, e o dolo é quando você tem uma vontade, você quer produzir o resultado, e a culpa é quando você age com negligência, imprudência ou imperícia. Lá no penal também você deve estar lembrado que se o crime não está prescrita a modalidade culposa, não há como culpar, não é possível responsabilizar criminalmente, é preciso da previsão expressa. Pois bem, tanto no mundo do direito civil como do direito administrativo em regra geral, fica tudo no mesmo pacote. Por que fica? Porque a culpa no mundo civil é uma culpa que pode ser fundada no dolo ou fundada naquilo que no penal também se chama de culpa, né? Que são as ações negligentes, imprudentes ou imperitas. Tá? Então, o primeiro passo do século, vamos pensar que no início do século XX, nós estamos pensando na responsabilidade subjetiva no sentido de que eu tenho que verificar se alguém tem culpa pelo que aconteceu. Vamos imaginar um trem público, né? Atropela alguém. Vamos responsabilizar o Estado? Vamos.
Opa, mas eu quero saber se o motorista tem culpa. Daqui a pouco o motorista não tem culpa, o freio estragou e aí não tem culpa do agente, né? A doutrina francesa, que trabalha muito bem a questão do serviço público, vai falar em culpa do Estado ou a culpa do serviço, a falta do serviço, ou seja, o serviço em si, nós teremos que encontrar algum erro, alguma imprudência, alguma imperícia no serviço, né, para configurar essa resposta. Mas ainda assim eu estou perquirindo de culpa, eu preciso encontrar alguma coisa que funcionou indevidamente, nem que seja a própria pessoa que não fez as suas funções adequadamente. Essa teoria, não vou perder muito tempo com ela por enquanto, porque não é a teoria que vai responder pela responsabilidade do Estado e dos prestadores de serviço público. A que vai responder é a chamada responsabilidade objetiva. Qual a diferença? A diferença é que na responsabilidade objetiva eu não estou preocupado com culpa. Eu não estou preocupado se houve negligência, imprudência, perícia ou dolo. Eu estou preocupado se houve uma ação do agente, se essa ação teve um resultado. E se esse resultado foi lesivo, bom, independentemente de qualquer questão, eu vou ter o Estado responsabilizado. Na verdade, se pode dizer que na medida em que eu começo a cogitar da culpa do Estado, né, e que ele não é uma pessoa, eu estou quase caindo na responsabilidade objetiva. Vamos pensar que talvez a responsabilidade objetiva, em termos de responsabilidade estatal, possa ter a ver com uma evolução da culpa do Estado, né? O que é ainda mais do que a culpa do agente, que era típica, que também seria possível lá no mundo da irresponsabilidade do Estado, né? Mas o que se consagra hoje, em termos de responsabilidade do Estado, é a responsabilidade objetiva, ou seja, eu não preciso ter uma atitude ilícita, uma atitude culpável, nem do Estado, nem do agente. Eu preciso ter o quê? Um resultado lesivo a partir de uma atuação do Estado ou do agente, que pode ou não ser lícita, que pode ou não ser culposa, que pode ou não ser dolosa. Nós não vamos perguntar sobre isso. Tá? Os autores que mexem com a responsabilidade objetiva, elas vão dizer que há dois tipos de responsabilidade. O Fernando Noronha, lecionou na UFSC há muito tempo, ele dizia que nós teríamos responsabilidade objetiva e responsabilidade objetiva agravada. Qual a diferença? É que a objetiva comum, vamos dizer assim, ela admitiria excludentes, e a responsabilidade objetiva agravada é aquela que não admitiria excludentes de responsabilidade. Pelo menos o que eu vou chamar de excludentes externos, extrínsecos. Aqui no direito administrativo, a doutrina funciona parecido e vai dizer que você, quando pensa em responsabilidade objetiva, você pode pensar na teoria do risco administrativo, ou seja, tão só o fato do Estado estar atuando, isso gera o risco e ele tem que responder por esse risco, né? Para a gente começar a amenizar o tema, um dos exemplos interessantes aí é, por exemplo, uma obra viária, né, que é a elevação de uma rua. É necessário elevar a rua por uma série de razões, mas as casas ficam abaixo daquele elevado e passam a valer menos. É muito comum e é um exemplo clássico de situação em que você pode responsabilizar o Estado perante atos completamente lícitos, ou seja, a construção de uma rua, a edificação conforme o projeto, mas o efeito concreto na vida do cidadão foi que o imóvel dele passou a valer menos. Ele pode cobrar do Estado. Alguns chamam isso de contribuição de pioria. Tem a contribuição de melhoria, que é um tributo, e podemos falar em contribuição de pioria, só que dessa vez é o Estado quem paga, né? Mas, enfim, voltando, nós temos o risco administrativo, que é o Estado simplesmente por ele estar lá e ele vai responder pelas suas ações. Esse seria um exemplo. E a outra teoria é mais ampla, e alguns autores dizem que apenas em algumas matérias ela se aplica, né? Que é a do risco integral, que envolve o quê? O Estado está lá, a atividade independe das chamadas excludentes, que a gente vai ver, vai configurar a responsabilidade. Tá? Bueno, isso ainda é teoria geral, praticamente, do direito civil. Vamos um pouquinho adiante.
como é que está configurado na Constituição Federal? Bom, a parte boa é que são poucos os artigos, né? Serviço público, a gente está quase um baile de Constituição, né? Quase a gente passa por todos os capítulos, quase todos os artigos. Mas aqui, no ambiente da responsabilidade do Estado, tem um direito fundamental, que é o direito do condenado à indenização por erro judiciário. Olha aí, ó. A primeira vez já não é nem a do executivo, é citado o erro judiciário. Parece que o Constituinte pretendeu falar em erro judiciário penal, mas não é isso que está escrito, é o erro judiciário em geral, embora pessoalmente eu não tenha notícia de uma ação de responsabilidade de erro judiciário fora da esfera penal. Não milito muito nessa área, então, enfim, de qualquer forma, a hipótese não está fechada. Como o preso que ficar além do tempo fixado na sentença. Cá entre nós, o preso que fica além do tempo da sentença, evidentemente só fica porque alguém o mantém preso e porque alguém ou não exerce a sua função de tirá-lo de lá. Então já começamos a ter agente público aqui envolvido. O artigo 21, a linha D, ele é expresso, e aqui sim a doutrina vai dizer que isso é uma responsabilidade administrativa em que se consagra a teoria do risco integral, né? Cá entre nós, não está escrito isso aqui, mas a doutrina e a própria jurisprudência, enfim, caminham no sentido, nós não temos tantos expedientes de responsabilidade nuclear, mas a ideia é que aqui nós temos uma responsabilidade pelo risco integral. Dito isso, o artigo que efetivamente mais nos interessa é o 37. Esse sim. E mais precisamente, agora, para essa configuração da responsabilidade do Estado, da administração pública e das pessoas privadas, prestadores de serviço público, das pessoas jurídicas privadas, eu preciso do parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público, administração pública, já vimos lá, e as de direito privado, tem a corzinha lá, a cor fúcsia que eu estou utilizando, prestadores de serviço público, coloquei verde, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. Tá? E assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso o agente, nos casos de dolo ou culpa. É interessante aqui que, embora o texto não diga que independe da existência de culpa, como o 21 faz, a doutrina e a jurisprudência consagraram que aqui é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente de culpa. É interessante que onde é enunciada uma responsabilidade objetiva típica, a doutrina vai dizer que ela é uma responsabilidade objetiva agravada. E aonde não é enunciado necessariamente uma responsabilidade objetiva comum, talvez pudesse ser uma culposa ou dolosa, é considerada objetiva. Mas eu penso que o texto aqui ajuda a essa configuração. Porque o texto vai dizer assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Ora, se o Constituinte disse que tem direito de regresso com o dolo ou culpa, e aqui ele não fez questão de mencionar o dolo ou culpa, a interpretação que decorre, e que é, vamos dizer assim, unânime, é de que esses danos aqui podem ser causados por dolo, por culpa ou qualquer outra situação. Por qualquer outra situação, leia-se responsabilidade objetiva, que é a sem dolo e sem culpa. Mas já fica aqui uma escala interessante. A pessoa jurídica responde pelo dano, de forma objetiva. E depois... Ops, eu quis clicar e errei. E depois ela pode ir contra o agente, caso este agente tenha agido com dolo ou culpa. O cidadão que fez a rua mais alta não agiu com dolo ou culpa, porque ele agiu cumprindo o que lhe determinaram. Mas há várias situações em que você encontra realmente, imagina um ônibus, prestador de serviço público, e aí o motorista, sei lá, entra embriagado e bate no poste e causa lesão aos passageiros. Bom, então ele agiu certamente com culpa.
né? Se não com dolo eventual, depende da embriaguez, aí é direito do trânsito. Mas, de qualquer forma, nesse caso, a prestadora vai responder e depois ela vai poder ir contra o agente. Aliás, nesse ponto há algo que já está assentado também no STF, nos nossos tribunais. O quê? Está assentada a perspectiva de que a responsabilidade é do ente, da pessoa jurídica, em regra, pessoa jurídica, né? Pública ou a prestadora de serviço público. Se não for jurídica, vai ser a física. Mas, enfim, são essas pessoas que respondem diretamente. Os agentes, as pessoas que estão a serviço delas, não são passíveis de serem demandados. Então, o motorista causou acidente, eu vou processar o motorista. Negativo. O professor Carlos André me passou o pé quando eu fui entrar na sala de aula, vou processar o professor Carlos André. Não vai. Você vai processar a FURG e, havendo culpa na minha atitude, a FURG poderá entrar em juízo para buscar o ressarcimento em face do direito de regresso, a chamada ação regressiva. Então, desde já, vamos pensar que esta é a mecânica. Você ir direto. Quando muito, você pode discutir se você vai direto contra o prestador de serviço e ou a pessoa jurídica de direito público que lhe delegou o serviço. Mas contra o agente, contra as pessoas que trabalham para eles, não. Você não vai diretamente contra. Né? Eu posso ter em mente essa posso pensar, e o cartório, que é uma pessoa física. Tudo bem, você vai entrar com uma ação contra o tabelião, contra o titular do cartório, mas você não vai... por quê? Porque aí ele é uma pessoa física, que ela é prestadora de serviços públicos, que a gente viu que não é exatamente tão comum, mas existe. Né? Mas o funcionário do cartório que talvez tenha de fato cometido o erro, esse você não demanda. Quem demanda, nesse caso, é o dono do cartório, se ele tiver que responder por esse dano e tiver que pagar. Tá? Então vai guardando essa mecânica que ela é interessante. Mas não vamos falar ainda dos agentes. Nosso papo agora não é com os agentes, é com as pessoas jurídicas em geral. Tá? As públicas e as privadas, prestadoras de serviço público. Aqui, repassando o que eu já antecipei, a responsabilidade objetiva, como é que ela se configura? Tem que ter um dano, tem que ter uma atividade do Estado, que pode ser a ação ou omissão, e tem que ter um nexo de causalidade entre a atividade e o dano. Ponto. Né? Então, o Estado pratica uma determinada ação e essa ação resulta num dano ao particular. Bom, então, dessa ação resultou o dano, vai responder o Estado, independentemente de ser lícita ou não. Aqui já vamos aprender o que eu já tinha antecipado, excludentes da responsabilidade objetiva. A doutrina não vai pegar isso que eu coloquei em vermelho, não vai em geral dizer que isso aqui é excludente. Eles vão dizer que excludentes são essas três de baixo: força maior, culpa de terceiros e culpa da vítima. Eu fico com a doutrina aqui e deixo só força maior, mas eu preciso alertar vocês que a jurisprudência cita comumente as duas coisas, força maior e caso fortuito. Tem diferença? Para efeitos, talvez não, mas vamos dar um exemplo. Bom, cai um raio na sala de aula da FURG, tá? E morremos todos, torrados. Tá? Isso é força maior. A força bota maior nisso, é a força do raio. Né? Não vai responsabilizar a administração. Agora, caso fortuito, ocorre um rompimento da fiação. No caso fortuito, o fio arrebentou. Com certeza ninguém vai conseguir usar excludente de que o fio arrebentou, porque vai estar em jogo aí a responsabilidade da administração pública pelo andamento regular dos seus equipamentos. Né? Mas eu insisto que o STF bota num pacote da força, em vários julgados, o pacote, a força maior junto com o caso fortuito. Tá? De qualquer forma,
voltando um pouco à teoria. Então, o que é excludente para a maioria dos autores é o que eu chamo de excludentes extrínsecos. Força maior, que é o que, bem ou mal, caso fortuito e força maior, tem uma coisa em comum. São eventos imprevistos, imprevisíveis, que acabam causando dano, tá? E que não é possível evitá-los. Essa é a chave. É algo que você não conseguiria evitar. Como o raio é o melhor exemplo de todos. Aliás, é a segunda parte do curso que eu trago um raio. Dessa vez não trouxe em desenho, mas fiz ele cair mentalmente na nossa cabeça, o que não é nada mais confortável. Tá tudo bem, é só exemplo didático. Tá? Não vai cair nenhum raio, vamos bater na madeira e tá tudo bem, o raio não cai. Tá? Bom, mas veja, o que eu chamo de excludentes intrínsecos? Ora, se um dos elementos que caracterizam a responsabilidade objetiva não acontecer, não tiver dano. Houve uma ação estatal e essa ação causou o que eu acho que é um dano. Um dano moral, pode ser. Né? Bom, aliás, teve um julgado recente do STF que tratou essa questão de manifestação de um ministro de Estado em relação a um agente privado, a um cidadão. E ele acabou dizendo que o ministro, como agente político, tem uma certa margem de possibilidade de manifestação, que não chega ao extremo de ser uma imunidade por palavras e votos, como seria dos deputados, mas que, por outro lado, não seria igual da pessoa comum. Eu não sei se eu concordo com isso, mas o STF disse que e vamos ficar por aí. Tá? De qualquer forma, o que eu quero dizer é que, bom, se eu conseguir comprovar que não houve dano, eu excluo a responsabilidade do Estado. Ou se eu disser que não houve nem ação nem omissão, a coisa aconteceu sem qualquer exemplo do raio, né? Sem qualquer possibilidade de se ver a atuação estatal, seja ativa ou omissiva. Nesse ponto, aliás, a ação omissiva, a jurisprudência e a doutrina consolidaram a ideia de que eu preciso pensar que eu vou considerar o dano a partir da omissão quando havia o dever de agir. Né? E o exemplo, o leading case é a responsabilidade do Estado pela morte de preso. Né? Que tem pelo menos, a gente vai ver depois, tem 2 julgados nesse sentido. Ou até pela saúde mesmo. Por quê? Porque ele tinha um dever de mantê-los vivos e incólumes, ainda que presos. Bom, e também eu posso descaracterizar o nexo. Houve a ação, houve o dano, mas a ação estatal nada tem a ver com o dano. Né? Bom, essa aqui acaba sendo a mais difícil se você não se acompanhar de alguma dessas outras duas de baixo. Tá? Exemplo, a culpa de terceiros e a culpa da vítima. Aliás, são os chamados excludentes extrínsecos. Né? Ou seja, em um determinado rio, a pessoa vai tomar banho no rio, esse rio estava sob controle público por qualquer motivo, e a pessoa vai a esse rio e adquire uma micose, enfim, a água estava contaminada. Né? Bom, a administração pública diz, mas eu não contamino, mas eu que cuido, tem ação, tem omissão, tem dever de cuidar, mas não tem nada a ver o meu dever. O problema é que teve um cidadão lá na outra ponta dessa água que despejou produtos químicos, tal, que seriam imprevisíveis. Bom, e aí ele vai dizer que a culpa é do cidadão. Tá? Eu vou dizer que nesses dois, ou até a culpa da vítima, você que foi na verdade, esse rio não estava autorizado o banho, você foi tomar banho no rio porque quis, então a culpa é sua. Eu vou dizer que essas duas aqui, que são excludentes admissíveis, elas não vão ser tão fortes assim, até por isso que eu deixei nessa escala, não tá, mas elas são admissíveis. Porque talvez até eles não funcionem para excluir a responsabilidade. Eles podem funcionar para minimizar a responsabilidade. Tá? De qualquer forma, esse aqui é o mundo da responsabilidade objetiva. Se eu estiver no mundo da responsabilidade objetiva do risco integral, eu não tenho as excludentes extrínsecas. Eu só vou conseguir me livrar de uma responsabilidade integral quando eu disser não houve dano, né? Ou não houve ação ou omissão, né?
ou não houve nexo. Tá? Bom, nesse caso, pensando em usina nuclear, né? Então só o fato de você criar uma usina nuclear, já vamos pensar que tem uma ação estatal ali. Você colocou uma fábrica de bomba atômica perto da... Aliás, as do Brasil estão localizadas assim, região de Mata Atlântica e região de... Resolveram coordenar a ideia de botar a atividade nuclear, que é a mais lesiva que existe, com a proteção da biodiversidade à volta. Dizendo que os dois precisavam de cuidados idênticos. Enfim, né, a usina de Angra é o exemplo. Tá? E, enfim, se eu destruir os pressupostos da responsabilidade objetiva, até do risco integral eu consigo me livrar. No caso da usina nuclear, não vai acontecer isso, porque eu vou dizer, se explodir, ainda que com um raio, desculpa aí, nesse caso, eu tenho o dano, eu tenho a ação que foi de colocar lá a própria indústria, né? E eu tenho o nexo, a existência da indústria que levou à explosão atômica. O raio sozinho não faria um desastre daquele tamanho. Tá? Essa é a perspectiva. Tá? Bueno, responsabilidade objetiva e risco integral. Vamos adiante. Aqui, só para a gente fazer a diferença, mas isso aqui já vai ser útil também depois, quando a gente falar da responsabilidade. Ó, o Estado, a princípio, ele não tem responsabilidade, a responsabilidade dele é objetiva na prestação de serviços públicos. A responsabilidade subjetiva do Estado vai pressupor, além dos 3 elementos da responsabilidade objetiva, aquelas 3 figurinhas que a gente conversou. Tem que ter dolo, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia do agente. Tá? Até porque aí, quando eu vou pensar em culpa, é claro que eu acabo tendo que pensar em culpa do agente. Tá? Mas isso aqui vai fazer todo o sentido quando eu quiser responsabilizar em ação regressiva o agente, já que nós vimos como regra, o Estado não vai ter responsabilidade subjetiva, vai ter lá objetiva. Ainda, deixa eu ver se eu vou... Não, só encerrar aqui os excludentes, ó, mesma lógica. Se tiver no núcleo da responsabilidade, eu vou chamar de excludente intrínseco. E se for, eu posso pensar os extrínsecos, caso for. Aqui eu já botei o caso fortuito, porque no mundo da responsabilidade subjetiva, aumenta o leque, né? Ou seja, agora sim, eu estou perquirido se o sujeito agiu com imprudência, negligência, imperícia, né? Daqui a pouco rebentar um cabo, né? Pode não ser fruto de imperícia, de negligência, pode ser do desgaste do cabo natural, enfim, né? Aquelas coisas imponderáveis, e aí eu joguei o caso fortuito para cá. Não quis jogar para lá, porque lá eu acho que na objetiva, porque junto com a doutrina eu penso que não dá para alargar desse jeito. Né? Mas aqui a responsabilidade subjetiva, ou seja, eu vou conseguir livrar o agente se o cabo do computador dele rebentou. Porque não vai ser culpa dele, né? A menos que tenha sido ele que tenha amarrado o cabo, enfim, e amarrado indevidamente, aí tá tudo bem. Tá? Mas enfim, a mesma lógica aqui, a responsabilidade subjetiva. Tá? Eu quero, antes disso, falar outra coisa. Talvez você pergunte, mas por que tem... Qual a lógica? O que está por detrás de você colocar responsabilidade objetiva no Estado? Porque, bom, o Estado é de todos. Se você alarga, né? Eu tenho que voltar mais atrás. Se você está alargando, volta para cá. Vamos refletir agora que a gente viu um pouco de teoria. Se você está alargando a responsabilidade do Estado ao ponto de aumentar, ou seja, se eu pensar aqui, poucos fatos o Estado vai pagar. Se eu pensar na responsabilidade subjetiva, eu vou pensar que poucos outros, um tanto mais, vão estar envolvidos. Mas certamente, se eu pensar em responsabilidade objetiva, em que eu não preciso perquirir culpa, muito mais, um número muito maior de situações vai gerar responsabilidade do Estado. O que vai gerar despesa pública. O que vai, sei lá, ter um efeito possível sobre os impostos, etc, etc, etc. Bueno. O que nós temos que pensar nisso? É bom, então, ter ido para a responsabilidade objetiva? Eu vou dizer que, num sentido universal, com certeza é bom. Por quê? Porque dilui o risco.
Vamos de novo pensar na situação do cidadão que teve sua casa, ele olhava para a casa dele, ele via a rua e agora ele dá com o nariz quase que no cordão da calçada, né? No cordão no início da pista. Ora, a casa dele piorou. Se eu pensar que não tem responsabilidade objetiva do Estado, tudo bem, é a rua é de todos e tal. Tudo bem, todos vão usar a rua, tá certo. Mas quem é que está sofrendo sozinho? Quem está pagando a conta daquela rua com a sua própria, sei lá, até a possibilidade de respirar ar puro, porque ele vai respirar a poeira da roda do carro, né? Justamente o infeliz do cidadão que morava na rua que foi elevada, né? Que foi elevada a pista de carros. Ora, né? Ou que, sei lá, construíram um viaduto que tapou, tirou o sol dele, enfim. É só ele que está pagando por isso. Mais ninguém. Todo o resto vai usar o viaduto, todo o resto vai usar a rua, enfim. Nesse sentido, é muito justo que você faça o Estado pagar. Porque você é um benefício de todos, beleza, e dentre todos há quem tenha prejuízo maior com isso, bom, então esse cidadão que tem esse prejuízo maior tem que ser ressarcido, é uma questão de justiça no sentido de equilíbrio. Né? Então, quando eu penso em responsabilidade objetiva, e eu pego a história da evolução dela, não posso desconsiderar isso. Eu tenho que pensar que se alguém está sofrendo uma lesão por ação do Estado, bom, e esse alguém não é todos, né? Uma coisa é uma lei que é sobre todos e tal, embora exista a possibilidade ainda de responsabilidade por lei, a gente vai conversar, mas pelo menos em termos doutrinários. Tá? Mas de qualquer forma, um prejuízo que recai só sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, não é justo que só elas sofram isso e não recebam uma compensação do coletivo, formado por todos, inclusive por elas. Né? Ou seja, ela, como coletivo, vai ajudar, se a coisa fosse simples, né? Olha, meu prejuízo é 30 mil, a arrecadação de impostos, então cada um dos outros 30 mil habitantes, cada um dos 30 mil habitantes daquele município, vamos dizer assim, vai ter que dar R$1 para pagar esse prejuízo. Inclusive o morador, que ele, como cidadão, paga R$1 do prejuízo de 30. Então, na verdade, ele vai ter 29.999. Né? E é o justo. Por quê? Porque ele pagou pelo prejuízo, mas também recebeu a compensação do prejuízo que só ele teve. Né? Dito isso, eu quero fazer um panorama aqui. Vamos voltar a conversar sobre temas. Digo que não tem como não dizer que a matéria administrativa é cumulativa, é porque uma coisa depende da outra, que depende da outra, e está tudo ligado com tudo. Vamos falar em abrangência da responsabilidade objetiva. Lá vou eu para a teoria sobre a pessoa do Estado. Então tem que pensar que eu tenho administração direta e administração indireta. E aí, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aqui, um avisinho. Todos os poderes podem errar, mas o executivo é quem vai pagar. É o que nós falamos. Quem representa judicialmente o Estado é o Poder Executivo. É o chefe oficial, é o gerente geral da empresa. Então é ele quem vai lá dar depoimento. Enfim, na prática é ele quem vai pagar essa conta. Ainda que o erro seja do Judiciário, da Defensoria, do Legislativo, do Ministério Público. Tá? Então aqui, eu posso ter responsabilidade objetiva de qualquer dos entes federativos, sem problema nenhum. Tá? De qualquer dos poderes, sem problema nenhum. Tá? Embora vamos pensar que as atividades legislativas gerais e judicantes dificilmente gerarão responsabilidade. Tá? E tudo que eu aprendi sobre a administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade econômica mista e consórcio, também vão responder objetivamente. Por quê? Porque eles são administração pública. E ainda, o último tema recém-trabalhado, né? Prestadores de serviço público. Os prestadores de serviço público, né? Quem são? Concessionários, permissionários, autorizatários. Quem está ligado na exposição sobre serviço público sabe do que eu estou falando. Terceiro setor delegatário, que são aquelas entidades sem fins lucrativos. Segundo setor delegatário, que são os com fins lucrativos, né? Pelo menos a priori.
que nada impede que alguém sem fins lucrativos dispute uma licitação, né? E aí o primeiro setor delegatário, lá quando a gente lembra dos convênios e consórcios públicos, ainda tem os notários, que são os exemplos, né? Os donos de cartório e tabelionados. E eu botei aqui no pacote prestador de serviço público os entes de cooperação, que eu deixei em roxinho, que é a cor da coisa meio estranha. Mas eu não colocaria, não posso colocar administração indireta, porque a doutrina não deixa, então não vou colocar aqui, tá? E acho que tá bem por aqui. Então vejam, quantas pessoas vão responder objetivamente, né? Todo mundo. E pior que quanto mais eu terceirizo o serviço público, aqui tem um dado interessante, quanto mais eu terceirizo o serviço público, mais eu diluo a responsabilidade. Embora o STJ já tenha meio que consagrado a perspectiva de que existe uma responsabilidade subsidiária da administração pública que delega o seu serviço público. Subsidiária ainda é uma responsabilidade que vai só ser chamada quando esgotadas as possibilidades financeiras dos prestadores, né? Que mais? Da abrangência é isso. Ainda sobre a responsabilidade da administração pública, tem algumas questões que são bem pesadas, né? São grandes e são profundas. A primeira é a questão das condutas omissivas, que tem uma boa construção aí para a gente conversar. A questão da responsabilidade subsidiária ou solidária, e eu já dei meio que o spoiler dizendo que ela é subsidiária. E a questão da responsabilidade por atos judiciais ou legislativos. E cá entre nós é até uma questão polêmica profunda, mais doutrinária do que propriamente prática, enfim, porque de fato não há tantas portas. Aliás, pode ser mais um tema que está aqui como desafio. Comece a configurar a responsabilidade da mora do judiciário, né? Das prestações díspares, de não existir fila na hora da decisão, né? Daqui a pouco tem um processo lá que passa na frente do outro e ninguém explica por quê, né? Ora, se isso fosse qualquer outro serviço público, isso isso seria passível de responsabilidade, né? Vamos adiante. Exemplo, marca uma consulta médica, eu vou lá para a consulta que eu marquei e passa alguém que não marcou na minha frente, e aí o médico diz, acabou, não tem mais tempo, vou embora. E eu perco a minha consulta. No mínimo o prejuízo do meu deslocamento, alguém vai ter que pagar, e esse alguém é o Estado, né? Então, não deixa de ser uma questão interessante. Vamos falar sobre as mais tormentosas, tá? Até porque essas aqui não temos questão, não temos repercussões gerais, enfim, tão significativas. Condutas omissivas. Bom, a primeira tese de repercussão geral do STF. Tá? Aqui ajuda a entender a lógica da conduta omissiva. Considerando que é dever do Estado imposto pelo sistema manter, é a repercussão 365, manter em seus presídios padrões mínimos de humanidade, é sua responsabilidade, 37, para obrigação de ressarcir danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta de suficientes condições legais de encarceramento. Recente, 2017. Olha o que está em jogo aqui. Algumas pessoas, eu não vou dizer todas, mas algumas pessoas têm a seguinte visão do sistema penitenciário. É o lugar do bandido, tem que amontoar lá. E acham uma maravilha quando diz assim, o estuprador vai para lá e a primeira coisa que vão fazer com ele é que ele vai ser estuprado. O que infelizmente é verdade, provavelmente ele vai ser estuprado se ele não for devidamente isolado. Mas ele vai ser um cara... Drauzio Varela, né, em algumas de suas obras, cita essa situação da intolerância dos presos justamente com duas figuras, com o estuprador e com o delator. Eles não são bem vistos dentro desse sistema. Bom,
E aí você vai lá e seu sentido de vingança privada, eu vou dar aula de direito penal, enfim, parece que fica locupletado com a perspectiva de que ele vai lá ser comandado, ser viciado, vai ser... Enfim, eu posso pensar tudo isso. Mas quando eu vejo essa tese de repercussão geral, que está em absoluta conformidade com a lei, e quando eu penso que o cidadão que possa ser estuprado não tem estuprado ninguém, né? Foi um erro, mas ele foi para lá, acharam que era, o cara estuprou, ou nem acharam que era, decidiram estuprá-lo porque era mais novo e não pagou o valor lá que o xerife da cela. Isso é comum, tem presídio que tem o xerife da ala, e o xerife é um preso, não é um agente público. Podíamos talvez usar e dizer que ele é um agente público de ocasião, agente público putativo, porque os outros presos obedecem ele, mas não é nada disso. É alguém que tem a força bruta, e pela força bruta, que é algo estranho ao direito, né? Rousseau já tinha dito isso, onde você tem força, você não tem direito, onde você tem direito, você não tem força. Ou você obedece pelo direito ou pela força. Pois muito bem, o xerife da ala, você obedece pela força da ala penitenciária. E aí vem o seguinte, aí você acha normal amontoar pessoas, tem 4 metros quadrados, bota 16 aí, tá um em cima do outro. Eu quero que eles sofram. Pois é. Você pode ter a maldade que quiser no coração. Agora, pensa que você vai ter que pagar essa conta. Então, todos aqueles que foram amontoados, que foram estuprados, que sofreram qualquer dano, que foram xingados, que tiveram, né, a indenização que o ministro Fux uma vez citou, que foi a do cidadão que foi preso injustamente, ficou 15 anos e ainda foi tornado cego, foi cegado dentro da penitenciária, deu 2 milhões que parece pouco, né? 15 anos da vida perdida, mais o poder de enxergar. Enfim, de qualquer forma, essa conta é sua, meu amigo. Você está afim dessa maldade toda, tudo bem, prepare para pagar a conta. Me estranha quando fazem cálculos de economia, de Estado. Aí aqui é uma questão interessante de falar sobre serviço público. Quanto mais eu precarizo o serviço público pensando em economizar, mais risco eu tenho de ter que pagar essas contas das misérias que o serviço precarizado produz. O serviço penitenciário é um serviço precarizado, como é o serviço de saúde, e que a tendência infelizmente, não tem sido a menor precarização, né? Pois muito bem, vamos falar sobre responsabilidade do Estado. Todos esses serviços precários implicam em responsabilidade financeira do Estado. E nós vamos começar a pensar que não é só a rua que subiu, mas é a vida do cidadão que está lá, enfim. Então, também nunca vi nenhum economista trazer essa conta. Aliás, está aí um desafio legal. Quanto custa uma vida em termos de danos morais e todas as lesões dos penitenciários e todas as lesões do sistema de saúde mal prestado, né? Então, vamos encher o judiciário. E, bom, temos uma súmula aqui, que considerando que é dever, aliás, o que está em jogo na questão dos atos omissivos existe dever do Estado? Beleza, então existe dever do Estado. Então, aqui a tese 592, também, 2016, é bem clara. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção. Eu encontrei um dever específico do Estado, cara, o Estado é responsável pela morte de detento, ainda que seja suicídio. Ainda que seja suicídio. Olha que loucura. Porque a pessoa com as próprias mãos, ela não tem a capacidade de se matar. Ela precisa sempre de um artifício, de um instrumento. O corpo reage, né? Tenta aprender. Se você tem dúvida disso, tenta aprender. Eu vou aprender a respiração até morrer. Vou te dar a boa notícia, você não vai morrer. Tá? Por quê? Porque em algum momento o teu organismo vai te obrigar a respirar. Porque ele é mais forte que você para isso. Né? Se você quiser se matar, você vai precisar de um instrumento. Bom, se você está preso onde tem instrumentos, aí. Né? Então não cabe aí culpa da vítima. Tá?
a não ser, sei lá, alguma situação muito específica que você possa configurar. Mas então, houve dever do Estado, há um dever do Estado colocado? Bom, muito bem. Então esse dever vai gerar a responsabilidade por conduta omissiva, por ato omissivo. Tá? A súmula, a TED 366 vai dizer a mesma coisa. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos de comércio e edifício, de fogos, aqui foi interessante. A 365 e a 592, elas são favoráveis a responsabilidade do Estado por conduta omissiva. A 366, na verdade, isentou de responsabilidade o governo de São Paulo, no leading case. Né? Mas, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos de comércio decorrente de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir. De novo, dever do Estado, dever jurídico específico, dever jurídico específico. Não é o dever geral de proteção às pessoas. Não, aí não tem processo que aguente. Mas eu tenho que ter uma responsabilidade, um dever jurídico. E ele chega a dar um exemplo. E essa é quentinha, 2020, tá? Que de agir, que ocorrerá quando for Quando é que teria essa violação? Concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais. Eu nem sei se dá para chamar isso de ato omissivo, porque bem ou mal é um ato omissivo, licenciaram. Mas tudo bem, licenciaram deixando de tomar cautelas para esse licenciamento, por exemplo, ir lá ver se a fábrica podia funcionar. Ou, e aí vem o ou interessante aqui, ou for do conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Ou seja, quer dizer, ou se for do conhecimento geral, aquela situação, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu vou para tese de repercussão geral 1366. Geral 1366. Tá? Aqui para essa mesmo. Tese inteira, teoria do acordo, que eu acho que já foi. Aqui acho que foi embargos até, não é a tese. Fixada a tese quando for conhecido do poder público. Está aqui, ó, o que eu queria buscar, ó, 11 de março de 2020, e ela recenzinha, tá? Recém foi intimado o município, tá? Vistos da PGR. Deixa eu ver se já não tem nem trânsito em julgado, é isso que me chamava a atenção. Ela é bem quentinha, mas isso foi tese fixada no pleno. Né? Aqui. Fixada a tese e o recurso desprovido. Tá? Só para a gente ver que essas teses estão bem no mundo real, né? Não ali acontecendo. Mas enfim, a tese de que o que nós aprendemos desses julgamentos? O que está em jogo é uma responsabilidade específica. Veja um outro julgamento recente do STF que mexeu com essa questão. Tese 362. Essa é mais quente ainda. Ela é agora, de 30 de... Estamos gravando isso aqui em outubro de 2020. Essa aqui é do final de setembro, do fim do mês passado. Na verdade, acho que tem trânsito dela, ou publicação agora. Faz poucos dias. Olha a tese vencedora. Nos termos do 37, parágrafo 6º, não se caracteriza uma tese negativa. Responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direito entre o momento da fuga e a conduta praticada. Esse era um leading case
era um cidadão que fugiu do regime fechado e 3 meses depois matou uma família, matou um pai de família. E a família entrou em juízo, pô, esse cara só está na rua porque houve uma omissão do Estado. E aí o STF acabou dourando a pílula e acabando dizendo o seguinte: quando não demonstrado um nexo causal direto entre a fuga, que é um ato onde se tem a conduta omissiva que gerou a fuga, houve uma omissão no dever de segregar, né? E a conduta praticada. Vamos pensar o seguinte: se o cara tivesse azar do cidadão que viveu 3 meses mais, mas se o assaltante, se o bandido, vamos falar bandido, se o meliante, enfim, se o cidadão que foge do presídio, ele é um cidadão, sim, no sentido amplo, embora não tenha direitos políticos, ele foge do presídio no meio do caminho, até para conseguir se evadir, ele dá tiros e mata alguém, bom, aí eu tenho um nexo causal direto entre a fuga e a conduta, a morte do outro. O que tentaram dizer o voto vencedor, o que ele tentou dizer, foram 4 votos contrários a esse voto, tá? O que ele tentou dizer é que não dá, só porque o cara saiu da cadeia, bom, se ele ficar foragido por 10 anos, vai ficar o Estado pagando todas as contas das bobagens que ele fizer, né? E que não seria, enfim, razoável. Então, aqui eu tenho um pouco uma nova uma dosagem, enfim, um pequeno freio sobre a ideia do dever específico. Eu tenho que encontrar o dever específico e eu tenho que ter um certo grau de proximidade entre conduta omissiva estatal e consequência. Tá? No caso do presídio é fácil. Sempre eu tenho que ter dever de vigilância e quando acontece alguma situação dentro do presídio, bom, lá dentro do presídio, como dentro de uma escola, tudo é responsabilidade do Estado. Bom, então aí eu não vou nem entrar numa discussão dessa. O problema é que esse cidadão saiu do sistema e praticou algo. Bom, a verdade é, ele podia ter fugido e ido para outro país, ele podia ter fugido e se convertido a uma congregação religiosa qualquer, conseguido um outro nome, enfim, ele poderia ter virado um sujeito pacífico. Talvez o que levou ele ao crime provavelmente foi a fome, mas provavelmente foi ter ido de novo para o crime, foi o fato de que ele encontrou um outro comparsa que ajustou aquele assalto, que foi um assalto à mão armada com 4 pessoas, foi uma quadrilha, né? Bom, enfim, essa foi a tese vencedora, 4 votos contrários. Entre os votos contrários, o ministro Marco Aurélio, que tinha uma tese radical. O Estado responde por roubos, por danos materiais e morais ante a ocorrência de roubo seguido de morte, quando o criminoso vinha cumprindo pena em regime fechado, tendo empreendido fuga, considerado o local em que custodiado. Então a tese do relator original era a tese ampla. Deixou o cara ir para a rua, a conta é do Estado. Olha que conta, né? Bom, contem isso para a família que está achando que foi demais a tese do Marco Aurélio. Perguntem para a família do cidadão que foi assassinado por alguém que devia estar encarcerado e saiu, né, por incompetência do Estado. E perguntem para a família que perdeu seu chefe se a tese dele é demais. Eu tenho certeza que vão dizer que é uma tese perfeitamente justa. Ou seja, o Estado deveria encarcerar alguém e coloca esse alguém fora, permite que esse alguém omissivamente fique fora do local de encarceramento. Eu gostei até mais da tese do ministro Fachin. O Estado pode ser objetivamente responsável. Que ele até meio que ficou bom. Ficou mais complexo. O Estado pode ser objetivamente responsabilizado por dano de crime praticado por preso foragido que cumpria a pena em regime fechado. Claro, por que regime fechado? Porque no regime aberto a saída é normal. É do regime. Se nessa saída ele matar alguém, bom, a pena dele envolvia ele sair. Se quando ele saiu ele matou, mas ele matou por conta e risco. Ninguém cogita disso no sistema aberto. Né? Mas no sistema de regime fechado, não era para ele estar na rua. Né? Por inobservância do dever específico de manter o condenado segregado. Dever esse cujo não atendimento constitui ilícito omissivo próprio, admitindo-se comprovação. Aí vem
Aí ele vai dizer que a comprovação pelo poder público de causa excludente e nexo de causalidade entre sua omissão e o dano sofrido, exonerando nessa hipótese. No fundo, a tese do Fachin poderia levar o cidadão lá, a família que perdeu o seu pater família, né, o seu provedor principal, poderia levar a ela não receber, porque o Estado iria dizer, não, mas só um pouquinho, pode ser culpa minha dele sair, agora a culpa do assalto foi da quadrilha, não tem nada a ver com isso, isso é responsabilidade, no mínimo, né, parcial, enfim, para não dizer. De qualquer forma, não ficou assim, ficou uma tese que é oposta à tese do ministro Marco Aurélio, que basicamente vai dizer que não responde o preso que está solto por aí, a menos na hora que ele está fugindo, não vai responder. De qualquer forma, ainda assim, está bem forte a responsabilidade do Estado. E eu não tenho dúvida que tudo que se diga em relação ao presídio, talvez Foucault diria isso melhor do que eu, pode se dizer em relação à escola. Eu estou falando só de responsabilidade, tá? Então, não vamos entrar nas teorias Foucaultianas. Eu vou ficar aqui só na escola, só na responsabilidade. Ou seja, também ambientes sob controle do poder público, um hospital público, por exemplo, puxa vida, né? A responsabilidade do Estado está ali. E se não for público, se for um privado, concessionário de serviço, delegado de serviço público, mesma coisa, responsabilidade objetiva, você tem esse dever. Você pode ter até uma coisa mais, você pode ter até um conluio de situações, né? Onde você tem o hospital privado, mas daqui a pouco você tem alguém que está no regime fechado e foi parar lá e aí não houve o cuidado pelo agente. Pode? Pode. Por que não? E havia um agente penitenciário, sei lá, do lado, uma força policial, que permitiu que o cidadão se evadisse ou ferisse terceiros. Bom, aí eu tenho ambientes de custódia ou do poder. Eu tenho ali praticamente, ali eu vou conseguir um triplo, porque eu vou ter a responsabilidade do prestador de serviço, porque deveria controlar o seu ambiente, eu vou ter a responsabilidade do Estado, se ele fornecer um agente que foi desidioso no cuidado de manter o indivíduo aprisionado, ainda que hospitalizado, né? Eu vou ter, enfim, bom, e aí vamos verificar se não tem agentes aí respondendo por isso, tá? Então, teses, mas enfim, legal esse tema, né? Conduta omissiva e tal. Vejam que a jurisprudência evoluiu bastante. Mas o que eu quero que vocês guardem do fim da tese, aqui eu tenho uma certa amenização, que eu não vou dizer que foi criminosa, enfim, uma opção, né? Na verdade, voltamos àquilo que eu disse que é o cerne da questão. A conduta omissiva administrativa, né, ou toda a responsabilidade objetiva do Estado, ela tem profunda relação com a forma como eu lido com o serviço público. Enquanto eu entender que o serviço público pode ser feito de qualquer jeito, enquanto eu entender que presídio é amontoar pessoas, enquanto eu entender todas essas coisas como positivas, prepare-se para a conta. Só isso, é só o que eu tenho a dizer. Então talvez aí eu olhe lá aqueles países escandinavos, aquelas prisões que mais parecem um hotel, e eu vou dizer, puxa, como eles são humanos? E talvez eles respondam, não somos humanos, nós somos inteligentes. Porque a gente sabe que que levado ao judiciário, isso vai custar muito para a nossa pequena população ter que indenizar a morte de alguém. Claro que o nosso judiciário, infelizmente, ainda não tem um dimensionamento tão interessante da questão do dano moral, né? Porque poderia ter, especialmente para os mais pobres. Eu já vi teses como não pode, o dano moral não pode implicar em enriquecimento ilícito. Então quer dizer que se for um pobre que morrer, você nunca vai poder pagar muito porque o pobre morreu. Isso é terrível, né? Isso é segregação. Isso é a segregação em seu sentido mais cruel. Deveria o Poder Judiciário ter a clareza em quaisquer danos morais de fazer uma conversão justa, né? E por justo não significa necessariamente ser módico, porque haverão situações em que realmente ser módico não é ser justo.
Né? Seja como for, se nós entendermos essas duas coisas, nós podemos começar a fazer, aliás, está aí um trabalho interessante, levantar quantificação de danos morais aí, né? Enfim, nós podemos ver que certas contas que são feitas de previdência, de servidor público, de reformas administrativas, são contas rigorosamente incompletas. Porque o nível de riscos que estão colocados, e outros trabalhos para serem pesquisados, né? O grau de risco prestado por um tipo de entidade ou por outro, né? Com um tipo de controle ou com outro. Vamos seguindo adiante. A outra questão. Essa é interessante, que afinal de contas, qual é a responsabilidade que tem a administração pública? Ora, tanto na Lei Geral de Concessões, que trata a concessão de serviço público, como, por outro lado, na 8666, que vai tratar da delegação ao segundo setor, incumbe a concessionária, o contratado responsável pela execução, cabendo responder por todos os prejuízos aos usuários. Tá? O contratado responsável pelos danos ao terceiro, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade, quase o mesmo texto. Ou seja, não é porque a administração pública não fiscalize que o prestador de serviço público está isento de responsabilidade. Então nós temos aqui a princípio, isso aqui não leva a uma responsabilidade solidária. Nem, menos ainda, até porque não são obrigações do poder público. Tá? São obrigações de quem assinou esse contrato. E vamos pensar que também pode ser demais. Tipo, eu contrato um hospital, o hospital presta o serviço mal feito, bom, e o poder público fiscaliza, mas enfim, houve lá um tipo de situação específica que fugiu à fiscalização. Eu não posso sair a presumir que o Estado tenha que pagar essa conta de largada. Né? O que mais ou menos o STF acabou dizendo. Tá? E eu não preciso. Outra coisa, aqui eu vou trazer à luz o que o STJ já disse. Né? Aliás, tem autores que vão dizer volta lá para trás, quando eu fui lá, tem autores que vão dizer que a responsabilidade objetiva não atingiria as empresas públicas e sociedade de economia mista. Não penso que isso se sustente. Eu posso até, primeiro que o artigo 37, parágrafo 6º é genérico, mas não bastasse isso, eu não posso perder de vista que empresas públicas, concessionárias e permissionárias respondem objetivamente pelos danos causados. E aí eu tenho também decisões do STJ, responsabilidade do poder concedente é subsidiária nas hipóteses em que o concessionário não detiver meios de arcar com as indenizações ou prejuízo que deu causa. Então, isso aqui não foi consolidado como tese específica, mas é uma tese subjacente nos julgados do STJ. E aqui, por que a responsabilidade objetiva? Eles vão lá e pegam do direito do consumidor. O concessionário de serviço público presta serviço público sujeito ao Código do Consumidor, que no seu artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva no mesmo sentido que o artigo 37, parágrafo 6º. Sem o detalhamento dos agentes. Então, ainda nesse tema, então, volta. Eu tenho dispositivos legais, eu tenho a jurisprudência do STJ que interpreta essas leis dizendo que a responsabilidade do poder concedente é subsidiária, e está tudo bem, e que a dos concessionários é objetiva, assim como das empresas públicas. Ele botou o pacote inteiro. E aí, vamos para mais um julgadinho interessante. Aqui, repercussão geral do STF. Aqui o STF, em 2017, disse que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. O que o STF disse aqui?
Lembra que eu falei que em regra a responsabilidade é objetiva? Pois é. Mas aqui eu tenho uma responsabilidade que o STF está dizendo que é subjetiva. Qual é? Não é uma responsabilidade por danos a terceiros, é verdade. É uma responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas do terceirizado. Tá? E não deixa de ser engraçado aqui, cadê você? É que eu tenho, no dia 30 de março, essa decisão. E no dia 31 de março, eu tenho a lei que rege a terceirização do serviço público, que vai dizer praticamente, deixa eu ver, vamos botar aqui lei de terceirização, ó, já até aparece. Lei de terceirização, os caras caem direto aqui. 31 de março de 2017, foi publicado no mesmo dia, tá? E Ctrl F. Olha aqui. A contratante é subsidiária. Isso aqui nós estamos no capítulo. Esse aqui é o 5A, nono. Isso aqui é do trabalho temporário, tá? Trabalho temporário não é muito a praia do poder público, tá? Vamos lá, que é o vale mais, sei lá, para situações. Nós temos uma norma específica que é o agente público temporário, enfim. Mas aqui está dizendo. E essa lei, na verdade, era uma lei para o trabalho temporário e é a lei 6.019. Era a lei do trabalho temporário e que foi enfiado nela, foram enfiados vários dispositivos para tratar, não do trabalho temporário, mas da terceirização. Tá? E aí, no capítulo que trata da terceirização, diz assim, a contratante é subsidiariamente, o contratante pode ser o poder público, responsável por obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorreu o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições observado ao disposto da lei previdenciária. Interessante, né? Então eu tenho, olha que legal, né? É legal quando essas coisas acontecem. Eu tenho, aqui, ó, só para não perderem de vista do que eu estou falando, tá? Eu posso dizer que não tem vínculo, né? Enfim. Mas esse aqui é o dispositivos relativo ao meu trabalho temporário. Esse aqui é o que nos interessa aqui. Aqui, exatamente, no 5º A, né, que foi o artigo que foi inserido lá para liberar as terceirizações. Então, o que nós temos aqui é uma repercussão geral que, teoricamente, eu posso dizer que ela durou um dia, né? Talvez, em relação a essas questões, inadimplemento de encargos trabalhistas. Por quê? Porque eu tenho uma lei do dia seguinte dizendo que a responsabilidade é subsidiária. Né? Tenho? Sério? Contratante é subsidiariamente responsável. Olha a palavra sublinhamos, né? Destaquemos subsidiariamente. Pois é. Tá? Mas, de qualquer forma, talvez a intenção aqui seja... Acho que a intenção não foi ruim aqui. Foi de dizer que não é automático, que talvez devesse comprovar algum descumprimento de dever de vigilância. Né? E aí, se não houvesse, se a vigilância fosse feita perfeitamente, né? Vamos imaginar uma empresa que, sei lá, contratasse um prestador de serviço público, pode ser uma terceirizada que faz serviço de limpeza, e aí ela paga por fora alguns funcionários. E perante o poder público, ela está ali cumprindo rigorosamente tudo, mostra recibos, etc. Só que o funcionário está, na prática, recebendo um dinheiro por fora. E um dia esse funcionário vai na justiça. E um dia esse funcionário vai querer que o poder público pague esse, entre aspas, por fora que ele recebe. Né? Bom, disse o voto do ministro Marco Aurélio, Toffoli, né? Disse que não é automático isso. E se não é automático, nem solidário, nem subsidiário, eu só posso pensar que eu tenho que usar a teoria da responsabilidade subjetiva. Tá? O problema é que no dia seguinte teve uma lei dizendo que era subsidiário.
Tá? Bueno, de qualquer forma, isso aqui... e aqui tem duas interpretações possíveis. Bem ou mal, volta para lá. Deixa eu ver se eu peguei o 71 aqui. Bem ou mal, volta para o 71. Lá no 70. O 70 vai falar que o contratado é responsável pelos danos, não excluindo a responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão. E o 71 vai dar continuidade. Vamos pegar ele aqui para nós não perder. 8666. Vem para cá. Me dá a lei 8666. E vamos para lá. E dá o texto compilado, porque esse negócio mudou muito. Ctrl F, 71. Beleza. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e restantes. A inadimplência com referência no caso não transfere. Vejam, o texto do do ministro Marco Aurélio é praticamente o que está na lei. A inadimplência do contratado, tal, não transfere administração e responsabilidade. Não, diz que não transfere. Nem poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização, parará, tá? Encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. Então, eu tenho uma lei dizendo isso. Aí, estão abertas duas interpretações. A primeira interpretação vai dizer o seguinte. A lei de licitações, ela é lei especial em relação à lei geral de terceirizações. E sendo lei especial, eu não vou seguir a lei de terceirizações e vou seguir a lei de licitações. E aí eu não tenho responsabilidade nem subsidiária e eu vou me abraçar lá com o ministro Toffoli. Com o plenário do STF que definiu essa tese. Né? Então eu tenho esse primeiro caminho, começa o caminho. Ora, eu vou entender, primeiro, lei de licitações é para contratações públicas. Aquela lei lá, a lei 6.014, com redação dada pela 13.429, eu estou falando em terceirização em geral. Mas onde é que... E toda licitação é uma terceirização? Não. Esse aí é um outro detalhe. Sempre que houver licitação, eu posso entender que não se aplica a lei de terceirização, porque a lei de licitações é geral. Beleza. Mas eu posso fazer um outro raciocínio. Então, no primeiro raciocínio, lei especial e licitações, se for contratante do poder público, está certo o STF. Beleza, e a lei 13.429 não mudou nada. Tese oposta, tese número 2. Ela vai dizer o seguinte. Não, só um pouquinho. A 13.429 diz que a responsabilidade é subsidiária, e aí eu vou entender que o poder público é subsidiariamente responsável nas contratações de serviços. Beleza. Vou para lá e vamos ver de que trata esse tema da lei. Nós estamos... Contratante é a pessoa física que celebra contrato com empresa de prestação de serviços determinados e específicos. Tá? Lá na lei das licitações, eu vou encontrar boa parte de contratos que vão ser serviços determinados e específicos. Por exemplo, os serviços terceirizados em geral, vigilância, limpeza, etc. Mas eu vou encontrar também aqui situações que não são serviços. Exemplo, um contrato de uma obra. Um contrato de uma obra não é um contrato de um serviço. E esse contrato de obra, bom, aí eu posso inverter o raciocínio e dizer o seguinte. Não, de um ponto de vista legal, a lei de licitações é geral para todos os contratos. Mas se o contrato for de terceirizados, vai valer, então a lei 13.429 não vale mais a tese de repercussão geral. Ei, que loucura! Tem os dois caminhos. É aquele momento que Kelsen já disse. Às vezes você consegue duas construções jurídicas antagônicas com fundamentos válidos. Tá? Do ponto de vista positivo, o que eu tenho a dizer para vocês é que, enquanto não for revogada essa tese de repercussão geral, o judiciário está obrigado a cumpri-la. E se o judiciário está obrigado a cumpri-la, vai valer a primeira tese. Né? Pelo menos até que alguém diga
que não é bem assim e essa questão seja revista. Tá? Mas já dei para vocês o spoiler das duas teses que vão se enfrentar nessa questão. Tá? Volta para cá. Volta para cá. Então aqui, só isso aqui já é uma lambança, né? Mas enfim, é lambança, mas enfim, se você não entendeu, ouve de novo. Na terceira vez você pega. Porque não é necessariamente óbvio que é o que a gente está falando aqui. Tá? A outra tese. Essa é a tese que eu cheguei a citar, já nem me lembro se foi nessa aula, se foi na outra, né? Na questão da terceirização. Não, foi quando eu falei de serviço público. Né? Tá aqui, ó. Essa aqui, tese 725, agora do fim de 2018. Ela tá recém. Ela não fez 2 anos ainda, vai fazer 2 anos. Nós estamos hoje, né, no dia 16 de outubro. Então ela não fez 2 anos. O que eu fiz aqui? Ela não fez 2 anos. O que eu estou fazendo? Estou errando o lado. Às vezes eu me atrapalho nisso aqui, que é uma maravilha. O que diz o STF? E aí também, relator Ministófilo. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas distintas, independentemente do objeto social das empresas. Mantida, aqui sim, eu trouxe para cá, eu não quis trazer lá, porque aqui está mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Aí, aí eu tenho uma tese posterior do STF, né? Até aqui eu estava feliz da vida, entendendo que não respondia. Mas na tese 725, o STF diz 2 coisas. Uma que serve para o tema serviços públicos e uma que serve para cá. Tá? É lista a terceirização qualquer forma de divisão do trabalho. Beleza. Terceirização não é pecado, já disse o STF. Né? Vai fazer 2 anos. Mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. O que eu posso entender? Que quando estavam redigindo essa aqui, aproveitaram o embalo para corrigir essa que vem de trás. Tá? E aí, bom, enquanto eu não tivesse essa aqui valendo, valeria o que nós tínhamos dito antes. Olha, a nossa tese, a princípio, que eu tenho anunciado do STF, diz que não responde automaticamente, piriri pororó. Agora, eu tenho o STF dizendo sim, responde automaticamente. E, como diria Raul Seixas, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eixe! Sempre que a gente passa lá pelo STF, a gente lembra do Raul Seixas, né? Então, agora eu tenho que dizer para vocês que, em que pese toda essa construção aqui fosse para eximir o poder público dos encargos trabalhistas, e ela assim se assentou, isso durou até praticamente um ano e meio depois. Porque no ano seguinte... Então, qual a tese que vai valer agora? Enfim, vamos relaxar? Vamos. Né? Agora, se houver terceirização, meu amigo, terceirizou a responsabilidade do contratante, inclusive se ele for poder público. Ponto. Nova linha. Tá? Se, por outro lado, não for um contrato público que trate de terceirização, como seria um contrato de obra pública, vale lá o 71, parágrafo 1º da 8666. Tá? E aí, num contrato de obra, o poder público não vai responder nem solidária nem subsidiariamente. Aqui sim, se não transfere automática a responsabilidade pelo pagamento, bom, então nós vamos ter que perquirir culpa invigilando, enfim, né? E eu vou pro mundo da culpa. Lembra quando eu disse, responsabilidade objetiva, esquece a culpa. Não, agora vamos ter que sair. Voltaremos ao mundo da culpa para saber se houve negligência, imprudência ou imperícia na fiscalização das situações que podem ter levado a um trabalhador de uma obra vir demandar a empresa e depois, na ausência de recursos dessa, querer entrar no poder público. Tá? Porque o poder público, como tomador de obra, ele é responsável pela fiscalização do que está acontecendo. Ele não pode chancelar descumprimentos por aquele que ele está prestando o serviço de obra. Está prestando o serviço de obra ou que pretende entregar uma obra certa. Tá? Interessante aqui, essa tese ficou só para os tabeliões, né?
mas ela é mais forte do que isso. E é uma tese agora, do ano passado, 2019. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros. Opa! Assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos por dolo ou culpa. O que está sendo dito aqui é que se um tabelião errar, o Estado responde também objetivamente. Interessante aqui que, enfim, cadê? Essa responsabilidade é subsidiária, solidária, porque pode ser objetiva, não pode ser subsidiária. Na minha cabeça, só pode ser subsidiária, porque a princípio quem tem que responder é o próprio tabelião, né? Mas de qualquer forma foi explicado que essa responsabilidade, ainda que subsidiária, a base dela é objetiva. Posso ter responsabilidade objetiva subsidiária? É óbvio que eu posso. E não está escrito em lugar nenhum que a responsabilidade subsidiária deva ser com culpa. Nós até no caso de cima, podemos ter uma situação de responsabilidade subsidiária com culpa, mas aqui eu posso pensar numa responsabilidade subsidiária objetiva. Então eu posso ter subjetiva ou objetiva, né? Até imagino que nas situações em que seja de serviço público, seja em geral subsidiária objetiva, né? Que foi enunciado aqui em relação aos tabeliões, que é apenas um dos tipos de delegação de serviço público. Tá? Questão de responsabilidade por atos judiciais ou legislativos. Eu vou dizer para vocês que aqui nós estamos num contexto mais doutrinário e bem pouco desenvolvido no nosso país. A doutrina não vai negar a possibilidade de que você encontre atos, né, especialmente no Poder Legislativo, atos de repercussão, atos de efeito concreto, tem leis de efeitos concretos, enfim. Não é impossível. Ali fica mais fácil, porque ela parece um ato administrativo, e aí, maravilha, e aí eu estou conseguindo responsabilizar. Já podemos pensar, já vimos que o erro judiciário ele pode ensejar a responsabilização. Então não é novidade, né? A responsabilidade do Poder Judiciário. E eu colocaria aqui os outros, quando eu falo responsabilidade judicial, eu estou pensando no Poder Judiciário, nos poderes que podem atuar em juízo, né? E se eu posso pensar uma responsabilidade civil de um advogado, por que eu não posso pensar a responsabilidade civil da Defensoria Pública por perder um prazo, perder um direito, ou, eventualmente, responsabilizar o Ministério Público por alguma conduta em que ele transborde daqueles ditames, né, daqueles liames que ele deve se portar, né? Sei lá, convocar uma coletiva, ofender, enfim, né? São questões que estão em aberto, tá? O que eu quero dizer para vocês aqui de forma geral é que não excluam essa possibilidade, mas tenham claro que isso não está bem desenvolvido em termos jurisprudenciais mesmo, né? Até porque quem julga essas responsabilidades é o Poder Judiciário, enfim, né? Mas de qualquer forma não ignorem totalmente essa possibilidade. O detalhe aqui é que essa responsabilidade a priori ela é objetiva, né? Não vamos imaginar que tenha, porque eu posso ter uma sentença completamente de boa fé que condenou um cidadão a 15 anos de prisão irregular, ou seja, não houve negligência, dolo, ou seja, foi aquele erro invencível, o juiz não tinha como adivinhar, enfim, que havia dois cidadãos com o mesmo nome, enfim, aqueles erros que você não sabe quem errou, mas aconteceu. E vai caber indenização, evidentemente. Aliás, é onde fica até mais fácil de ver que são justamente as indenizações por prisão indevida, né? E aí, de novo, e olha que loucura, eu faço a prisão indevida, eu extrapolo o prazo de prisão cautelar, eu extrapolo o prazo de prisão preventiva, e o cidadão lá, quando não deveria estar preso, se quando está preso, eu tenho que indenizar, imagina quando ele não deveria estar preso e sofre as agruras de uma prisão que deveria ser fiscalizada. Toda a teoria da responsabilidade pelos atos do poder público vem para cá. É verdade que a conta final quem paga é o executivo, né? Porque a administração pública é chefiada pelo executivo, né? Mas
há várias possibilidades. Pelo menos no caso dos erros aqui não é impossível você configurar. Tá? Que mais? Sim. Vamos falar agora dos agentes públicos e dos agentes privados, que são os nossos agentes que têm chapeuzinho pensador. Agora a gente já avançou muito nas teorias da responsabilidade. Na verdade, não tem grandes questões para falar aqui. A primeira, isso aqui é importante. O fundamento não é só o parágrafo 6º, que a gente já viu, que fala do direito de regresso ou das ações regressivas. Eu tenho um parágrafo 4º, que fala de atos de improbidade administrativa. O que é o ato de improbidade administrativa? É o ato de imoralidade. Mais do que isso, é o ato de desonestidade. É basicamente fazer aquilo que a mamãe ensinou lá lá no jardim. Não pegue a merenda do coleguinha. Né? Não pegue, ou seja, pegar o que não é seu. Né? Enfim, e isso, não imagino um tipo penal que não esteja incluído aqui. Né? Mas vamos pensar que a improbidade administrativa é um tipo de responsabilidade que não é penal. Ela é paralela ao sistema penal. E eu vou dizer que ela é paralela ao sistema da responsabilidade da ação regressiva também. Né? Então a gente vai ver daqui a pouco um panoramazinho desse pacote todo. Tá aqui. De qualquer forma, a improbidade administrativa tem uma lei específica, vai importar suspensão de direitos políticos, que é pena muito parecida, perda de função pública e indisponibilidade de bens, e ressarcimento ao erário, tá? Na forma da graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, o que ajuda a entender que isso aqui não é uma ação penal. Né? O parágrafo 5º, que parece que nunca ninguém olhou para ele, está lá na Constituição dizendo que lei estabelecerá prazo de prescrição para ilícitos praticados. Que ilícitos? Ilícitos relacionados ao direito penal, né? Ilícitos civis, a gente já viu lá, né? Ilícitos administrativos. Aí vem ilícitos praticados pelo agente servidor que causem prejuízo horário, ressalvadas as ações de ressarcimento. Opa, ações de ressarcimento, eu estou lá no mundo ressarcimento ao erário, e eu estou aqui falando da improbidade administrativa. Né? Aliás, aqui eu falo em regresso, mas aqui eu falo em ações de ressarcimento. Que ações de ressarcimento? Ora, então eu tenho lei com prescrição para o ilícito, né? Eventualmente para sanções de perda de direitos políticos, mas eu não tenho prescrição para as ações de ressarcimento. Isso quer dizer, basicamente, a priori, que se você algum dia se apropriou do que não é seu e isso for público, os seus tataranetos poderão ter que pagar essa conta. Porque ninguém lhe pegou, mas o seu tataraneto foi pego. Ou melhor, ninguém lhe pegou agora, mas descobriram 500 anos depois. Não, 500 não. 200 anos depois. E tinha sua herança. E sua herança foi passada de geração em geração. Ué, é imprescritível. Está aqui uma causa de prescritibilidade da Constituição. Cara, sério? Sério, mas vamos segurar um pouquinho que tem mais coisa para falar sobre isso. Eu quero mostrar uma outra coisa antes. Está aqui, ó. As esferas de responsabilidade dos agentes públicos. Então, puxa vida. Cara, a gente fica pensando assim, como é que o Brasil pode ser, não tá lá embaixo no lá, ele é um dos mais corruptos do mundo, né? Ele não tem um índice de lisura pública alta. E olha o mundo de mecanismos contra os agentes públicos. Lá no mundo penal eu tenho Código Penal e efeito do artigo 92, efeito da sentença, perda do cargo. Né? Eu tenho uma lei só para responsabilizar os chefes do executivo, e vale para a STF, e vale para um monte de gente, processo de impeachment. Tem uma lei não, são 3 leis, uma lei para cada esfera federativa. Cara, né, e subsidiariamente aplicáveis, enfim, isso aqui é o mundo do direito penal. Então, várias dessas condutas são crime, cadeia. Né? Desculpa, isso não vale para impeachment, tá? O impeachment. Aliás, é interessante que o impeachment é um filho estranho lá do direito penal, tanto quanto a improbidade administrativa talvez possa ser um filho estranho lá do direito administrativo. Eu só não pintei eles de roxo
porque eles são filhos estranhos, mas todo mundo quer bem eles, enfim, ninguém fica brigando muito com eles, mas eles estão lá, tá? Mas eles são meio estranhos, são. Todo mundo tem um irmão meio estranho, pois é. Pensa que esse é o irmão meio estranho do mundo penal. Por que ele é meio estranho? Porque não existe encarceramento aqui, né? E por que a improbidade administrativa é estranha? É estranha porque ela tem sanções muito parecidas com o direito penal e bem estranhas ao direito administrativo. Olha que loucura. Bom, mas o agente público, né, ele pode sofrer processo, responsabilidade além da penal administrativa. Né? Como assim? Se ele for servidor público, ele vai responder um PAD, normas que regulam, o estatuto vai estabelecer um PAD. Se ele for empregado público, ele vai ter um processo de apuração de falta grave, CLT, que implica na demissão. Né? Ou outras sanções, assim como aqui também. Os regimes jurídicos, né? Esses processos administrativos disciplinares estão regulados nos regimes jurídicos, vão prever diferentes graduações para diferentes condutas irresponsáveis, indevidas. Né? Além disso, o mundo civil. E no mundo civil, eu tenho a ação regressiva. Nesse ponto, o STF já pontuou que a gente já falou, você não vai contra o agente, você tem que ir contra o ente, mas o ente público, se o agente tiver dolo ou culpa, pode descer. Não só o agente público, né? O agente, aqui é o público, mas isso vale para o privado também. Aliás, vamos falar dos privados. Os privados, mudou um pouquinho. O que mudou? Bom, não tem impeachment para agente privado, e o agente privado trabalha pela CLT a priori. Tá? Então, de resto, a ação regressiva vale do mesmo jeito, né? Eu só deixei de roxo aqui a improbidade administrativa. Por que eu deixei de roxo? O que eu deixo de roxo é estranho. É estranho. Por que é estranho aqui? Porque tem ações de improbidade, ações civis que o Ministério Público entra, de improbidade administrativa, em que ele tem como alvos dirigentes ou funcionários de pessoas jurídicas de direito privado, muito comumente as chamadas OS, OCIPs, e esse ano mais especialmente aquelas OCIPs envolvidas em escândalos relacionados à Covid. Beleza. Mas em algumas ações chamam essas criaturas inclusive de agentes públicos. Bom, aí você mexeu comigo. Né? Eu não vou chamar essas criaturas de agentes públicos. Agentes públicos são pessoas físicas a serviço do Estado e essas não são pessoas físicas a serviço do Estado. O detalhe é que, de qualquer forma, eu não vou aqui dar uma aula sobre a lei de improbidade administrativa, isso que requereria um tempo imenso, mas eu vou dar um spoiler aqui. A lei de improbidade administrativa é muito ampla, né? E a amplitude dela permite que você acabe enquadrando quem não é agente público. Mas não é porque ele seja agente público, é porque a lei permite enquadrá-lo. Aliás, spoiler por spoiler, vamos abrir ela um pouquinho aqui. Lei 8429, volta para cá e dá 8429. Olha o número de leis que vai aumentando aí. 8429. Se você abrir a lei de improbidade administrativa, sanções aplicáveis a agentes públicos. Enriquecimento ilícito, não existe mandato, cargo, blá, blá, blá. Ora, a ementa não fala nada sobre agente privado. Tá? Então tá aí uma forçação de barra de chamar eles de agentes públicos. Tá? Por qualquer agente público, servidor ou não. Puxa vida, aqui não tá, aqui não é agente público. E a administração... Aí vem, parágrafo 1. Estão também sujeitos às penalidades os atos praticados contra o patrimônio, praticados contra o agente. Não é aqui ainda. Repute-se agente público para todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração a contratação. Um bom conceito aqui de cargo, emprego ou função pública. Tá? Entidades municipais. Só que vem o problema aqui, Quais são as... Por isso que eu vim para cá. Quais são as entidades mencionadas no caput? Eu estou falando de pessoas jurídicas de direito público. Aí, num parágrafo único, estão também sujeitos às penalidades os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade, que é privada, receba subvenção, benefício, incentivo fiscal de órgão público, cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual. Bom, então se eu tiver uma OCIP que recebe mais de 50%, que sua receita é o erário público é mais que 50%, ela está sujeita à lei de improbidade. Ora, e por tabelinha os agentes dela também, né? Mas eu prefiro ainda não chamá-los de agentes públicos e dizer que eles tiveram extensão da lei de improbidade administrativa para eles. Agora, eu posso ter uma situação de uma OS e uma OCIP que não esteja nesse pacote aqui, que tenha recebido, que não se enquadre em nada disso. Tudo bem, aí tem uma terceira possibilidade ainda de enquadrar. As disposições dessa lei são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficie. Bom, aí sim eu posso ter um funcionário de uma OS que nunca recebeu nada do poder público como corréu, porque ele concorreu para a prática do ato. Isso, na minha cabeça, ainda não faz ele agente público. Aliás, conceito... Lá o direito penal também vai fazer coisa parecida, porque ele vai também dizer que o funcionário... Só que ela não fala em agente, vai dizer que o funcionário público é todo mundo que trabalha para o Estado e que trabalha para os prestadores de serviço do Estado também. Né? Não por acaso, aqui o penal vai absorver tranquilamente o agente privado. Né? Que mais? Então, voltando, eu deixei em roxinho aqui, mas eu não vou deixar de mencionar que é possível aplicar, né? Ou seja, então, esses agentes privados estão sujeitos à ação de improbidade administrativa. Vejam que, em qualquer caso, nós vamos pensar que a responsabilidade da ação regressiva e também da de improbidade, ela é na modalidade de culpa administrativa ou culpa civil, que abrange o que nós chamamos de dolo, que é a intenção, e nós chamamos de culpa, no sentido estrito, que é negligência, imprudência ou imperícia. Tá? E aí, excludentes são, não teve dano, não teve ação, não teve nexo entre a conduta estatal tinha que botar do agente aqui o dano, a ausência do dolo, negligência do Estado, do prestador do respectivo agente. Bom, eu posso excluir todas essas responsabilidades, posso usar os excludentes extrínsecos. Aqui é a mesma teoria lá que eu literalmente copiei, só coloquei a figurinha lá da responsabilidade subjetiva. Tá? Que mais? Lá na ação civil pública, já que a gente tocou na ação de improbidade, aqui há duas condutas principais, que são elas só se entende que vale na modalidade dolosa, mas a terceira conduta, que é até a mais branda, admite a modalidade culposa. Tá? Mas, ou seja, eu posso pensar que lá eu tenho responsabilidade nos dois tipos, mas não para tudo. Tá? Como assim? Tá. Então vamos voltar lá. Vou voltar lá para isso. Não queria essa coisa funcionando aqui. Vamos para cá. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então voltamos agora. Não. Vamos voltar assim. Me dá aqui o Google Chrome. E aí vem os atos de improbidade. Importa enriquecimento ilícito. Importando em oferir qualquer tipo de vantagem, razão do cargo, tal. Olha, receber de que tem interesse direto ou indireto, etc. Causa prejuízo. Aqui também, causa lesão a qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Tá aqui o culposo, tá junto. Doloso tem culposo. Ao ferir qualquer tipo de vantagem indevida, aqui a modalidade é dolosa. Né? E aqui também, a terceira hipótese, qualquer ação, omissão, e aqui também a modalidade é dolosa. Né? Também. Aqui, então eu tenho três possibilidades dolosas e uma culposa.
Tá? Ó, a cobra mostra o pau. Tá? Que mais? Uma última questão para a gente encerrar o tema com chave de ouro é a questão da prescrição da responsabilidade civil dos prejuízos. Eu tinha dito, tinha dado um spoiler lá, olha, cara, é sério, seu tataraneto. É um bom motivo para você não roubar do poder público, vai? Roubar no sentido amplo, né? É bom sentido para você não meter a mão no que não é seu. Cara, não tem prescrição para isso. Você vai voltar. E eu estava pensando, em termos de efeitos, eu posso imaginar que desde 88, da Constituição, tudo o que foi praticado, todas as corrupções, todos os enriquecimentos ilícitos, todas as vantagens indevidas são ressarcíveis. Elas são imprescritíveis. Tá? Claro que o STF enfrentou essa questão de forma várias vezes, porque isso começou a assustar todo mundo. E vejam que em 2018 tem uma decisão bem importante. Eles resolveram, aí começou a discussão, tá, mas então tá, tudo que houver contra a fazenda pública é imprescritível? Meu Deus do céu, então, bom, né? Aí o STF começou a restringir e acabou dizendo o seguinte. Ele disse que o parágrafo 5º está vinculado ao parágrafo 4º. Então, se as ações de ressarcimento forem fundadas em ato doloso, ó, você viu lá que tem o doloso e o culposo, olha a importância do doloso e culposo. Então eu tenho 3 hipóteses que eu tenho que configurar o dolo. Eu tenho que configurar a vontade do agente em produzir o resultado lesivo. Tá? Se eu encontrar o cara que roubou querendo roubar, o cara que se apropriou querendo se apropriar, e ele fez isso para isso, a ação é imprescritível. Tá? A qualquer momento, o seu neto, o seu netinho vai perder tudo que tem pela bobagem que você fez na tua vida. É o que disse o STF. Né? E eu me lembro, nesses vários julgados, porque em algum momento eles começaram a dizer, não, então tá, vão ser só contra as condutas criminosas. Aí depois, não, vamos associar a responsabilidade objetiva. O que faz um pouco mais de sentido associar a responsabilidade, vamos associar a improbidade administrativa. O que faz muito mais sentido, porque aquela série de condutas descritas na responsabilidade, na improbidade administrativa, eu não tenho dúvida que acabam abarcando também todas as esferas de responsabilidade penal. Não consegui achar uma que de alguma forma eu não encontrasse um paralelo. Ou seja, então é melhor. Talvez foi melhor a solução, né? E agora essa aqui também, ó, essa recém fez 2 anos, né? Se você apropriar o que não é seu, não tem prescrição, é imprescritível. E claro que não conta de agora, não tem efeito modulatório aqui. É claro que isso está interpretando o parágrafo 5º do artigo 88, ela remete a 88. Né? Olha quanto um problema no dinheiro público aí, por que não vão para trás? Por que não se busca, né, uma força-tarefa para pegar todas as corrupções desde a Constituição de 88? Tá valendo, pode começar a mexer na mão das heranças das criaturas. Né? E, interessante ainda, mais recentíssima desse ano, também são imprescritíveis pretensão de reparação civil de dano ambiental. Então, dano ambiental é imprescritível, o STF fechou a questão. Antes de chegar a 1000, ele conseguiu dizer isso. Então, também, isso é interessante, porque essa não é só a questão do dano administrativo, não é só a responsabilidade objetiva, é qualquer reparação civil de qualquer dano ambiental. O STF disse, não tem prazo. Então, se você está poluindo o rio, etc., cara, não tem prescrição. A qualquer momento podem te mandar restaurar. Podem mandar o teu bisneto restaurar com as forças da tua herança. Olha que loucura. De qualquer forma, o STF também balizou pelo outro lado. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Então, 2016 e agora 2020. É prescritível a pretensão de ressarcimento horário fundado em decisão do Tribunal de Contas. Não é só porque o Tribunal de Contas decidiu que isso é imprescritível. Não.
Tem prescrição, sim. Tá? Mas mais importante aqui é que existem responsabilidades imprescritíveis. E as regras, depois a gente vê lá no processo administrativo. Tá? Por hoje era isso. Seguimos o baile. Deixa eu parar a gravação. Botão. Foi.